Vamos então iniciar o desenvolvimento, onde nós vamos criar o aplicativo com as linguagens web, tá? Que seria aqui o HTML, o CSS e o JavaScript, né? As mesmas linguagens que nós já desenvolvemos para o web. E como back-end, para poder acessar o banco de dados, assim como também nos projetos web, eu vou estar utilizando o PHP. E assim nós vamos manter toda aquela mesma estrutura que nós utilizamos então para desenvolvimento web, né, aqui agora para criar os aplicativos, sem ter a necessidade de depender, né, de outras bibliotecas ou linguagens como o Flutter, React Native, onde tem várias dependências ali que nós temos que ficar instalando. Tudo aquilo ali, né, nós não utilizaremos mais. Eu vou então estar montando os aplicativos utilizando apenas essas estruturas. Vamos primeiro então, nessas primeiras aulas, preparar o nosso ambiente, tá? Uma vez preparado, acabou. Você não vai ter mais dor de cabeça nenhuma para poder então desenvolver aqui utilizando, né, o Cordova, que vai fazer toda essa interação com essas linguagens, esses frameworks que nós vamos aplicar aqui dentro. Vamos lá, a primeira coisa que nós temos que fazer é de fato instalar o próprio Cordova. Então abre aqui o prompt de comandos, né, o CMD, e aqui dentro do CMD nós vamos digitar um comando que a própria documentação do Cordova vai nos dar. Tudo que eu fizer eu vou estar mostrando para vocês aqui de acordo com a documentação, tá? Que é de onde eu estou estudando e tirando o que eu vou passar aqui para vocês. Então eu vou vir aqui ó, em Get Started e a primeira coisa que ele vai falar é justamente dar o comando npm para instalação do Cordova. Antes de instalar o Cordova, tem um outro passo, que geralmente na minha máquina já tem, mas talvez na sua não tenha, então eu tenho que falar. Nós vamos instalar o Node.js. Deixa eu até ver aqui, ó. Eu vou colocar ele como primeiro passo, que eu estou fazendo alguns passos aqui. Na verdade, eu não posso colocar o Cordova como o primeiro passo. O primeiro passo tem que ser, depois eu mando para vocês esse bloco aqui, ó. E aí sim, vocês vão ter aqui os caminhos, né? Acho que alguns desses aplicativos aqui também eu vou colocar no meu Drive. E aí eu mando o link dele, porque vai que muda ou que um desses sites sai do ar, então depois vocês podem ter dificuldade para baixar. Eu vou deixar de onde eu baixei, mas também vou colocar dentro do meu Drive e vou deixar o link para que vocês possam baixar de lá, ok? Primeiro passo, se você já tem um Node.js instalado, pode passar para o segundo, que é a instalação do Cordova. Quem não tem, coloca aí no Google Node.js, clique em Download e aqui então você faz o download de acordo com a sua plataforma, tá? No meu caso aqui é uma plataforma Windows, eu vou estar desenvolvendo com a plataforma Windows, você clica, ele vai baixar e aí você instala. Não tem nenhum segredo a instalação, então não precisa de eu ficar clicando ali para poder instalar. Aqui ele tem 32 e 64 bits, né? Para você saber quantos bits tem o seu computador, você digita aqui computador, vai com o botão direito, propriedades e aqui então você consegue ver isso. Eu vou sempre aconselhar vocês desenvolverem com 64 bits. Existem alguns recursos que não estão sendo mais desenvolvidos para 32 bits, tá? Então para instalar alguns recursos em 32 bits, vocês têm que instalar versões anteriores, né? Não tem muito problema quanto a isso, mas se você tiver uma possibilidade, na hora que você formatar o seu computador, de utilizar 64 bits, coloque sempre 64 bits. Não utilizem mais 32 bits. Ah, mas o meu é 32 bits, não vou conseguir acompanhar? Claro que vai, mas tem que ficar atento para que essas instalações sejam feitas de acordo com a quantidade de bits aí, né, da máquina que você estiver utilizando. Então, beleza. Acabei de instalar aqui o Node.js, tranquilo. Aí se você já tiver aberto antes, fecha e abre novamente, tá? Abriu novamente o prompt de comandos, nós vamos então dar o comando de instalação que eu estava falando aqui, ó, do Cordova, que é o npm, né, install-g-cordova. Então pode até copiar ele aqui quando você clicar com o botão direito, ó, ele já vai então fazer a instalação do Cordova. Se não tiver o Node.js instalado, ele não reconhece o comando npm, tá? Então é porque você não instalou o Node ou porque você abriu antes aqui o prompt de comandos é antes da instalação dele. Então fecha e abre novamente para você poder executar. Ele vai fazer a execução ali e já vamos para o próximo passo enquanto isso carrega. O próximo passo aqui é você fazer, de acordo com o passo a passo que eu estou montando aqui, ó, a instalação do Java JDK. Tá? Depois, principalmente para nós podermos compilar esses aplicativos, gerar a APK deles, né, publicação aqui para Android, nós vamos precisar disso. Como que eu faço para baixar? Eu coloquei aqui, ó, Java JDK Oracle. Acabei digitando errado ali. Mas aqui então ele tem, né, os Java Downloads, onde eu consigo então fazer a instalação dessas JDK e tudo mais aqui que eu preciso. Ó. Então aqui ele tem, por exemplo, a plataforma Windows e aqui nós temos, ó, o x86, que equivale ao 32 bits, como eu acabei de falar, e o 64.
Então, aqui eu tinha esquecido de falar isso antes, tá? Em alguns você não vai achar 32, como estava no Node.js, vai estar 86, mas ele equivale ao 32 bits. E aqui tem a opção dos 64 bits para que nós possamos instalar. Eu tenho que verificar aqui porque eu já baixei, mas eu acho que eu baixei essa de cima sem ver. Então eu vou verificar e na próxima aula eu retomo com essa instalação para nós podermos também dar sequência.